Estamos de volta e eu já começo por lhe fazer uma pergunta. Você sabia que aprender uma nova língua é uma das formas mais bem-sucedidas de treinamento para o nosso cérebro? Pois é, interessante, não é? Sem falar que os benefícios a nível pessoal vai muito além da facilidade na comunicação. Falar um novo idioma melhora a nossa memória, nos faz ser mais atentos, concentrados e, claro, traz aquela tão sonhada independência de terceiros, principalmente quando se está num país que não é seu. Porém, nós sabemos que aprender um novo idioma não acontece assim num passe de mágica, muito pelo contrário. Acontece através de muito estudo, muita perseverança, muita força de vontade. Não é verdade? Nós vamos conversar sobre isso com a professora Érica Aragão, sobre essa facilidade ou essa dificuldade de se comunicar num idioma que não seja o nosso. Professora, qual é a melhor forma, é a nossa inicial pergunta, para aprender uma nova língua? Porque eu acredito que todos gostaríamos de ter, não é, no nosso currículo, um idioma diferente, mas por vezes é tão difícil chegar ao fim, não é? Inicia-se mais no meio do caminho, muitas vezes perde-se aquela força, o cérebro diz para a mente que é muito complicado e a mente, de repente, também aceita. É verdade. Conte-nos lá, doutora. Muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradecendo a todas. É muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como professora de espanhol, já há um pouquinho de tempo. A doutora Mônica falou, até ri muito, porque depois dos 30, tudo realmente muda. É verdade. Mais complicado, não é? É, um pouquinho mais, mas dá certo porque realmente a gente tem que usar o que temos já a favor, né, na nossa mente, para mandar os comandos para o nosso cérebro, no uso, por exemplo, de aprender uma nova língua. Mas voltando um pouquinho, não existe uma receita de bolo. Eu gostei muito da sua colocação, porque realmente é estudo, é dedicação, é tempo, é disciplina. Concentração, mas existe algo que eu, assim, nesses anos, né, ensinando a língua espanhola, já peguei, assim, desde os pequenos até os maiores, a gente vai aprendendo e vai convivendo com o ser humano, porque temos que respeitar esse singularismo de cada um, porque isso é que faz a diferença, o quanto ele vai aprender, o quanto ele vai ter mais facilidade ou menos facilidade de absorver uma nova língua. Então, a palavra-chave, antes de começar qualquer coisa, eu quero aprender uma língua, né? Seja espanhol, francês, inglês, qualquer língua. O porquê que você quer aprender uma língua? Quando a gente leva o educando a pensar o motivo pelo qual ele está realmente motivado e direcionado a aprender uma nova língua, seja, eu quero aprender porque o meu pai, ele nasceu em tal país e eu quero continuar com esse legado, eu quero aprender. Eu quero aprender porque no meu trabalho eu vou precisar. Eu quero aprender porque Deus me mandou para falar do amor dele em um país de língua X, Y. Então, assim, quando você tem o porquê, a razão, isso vai ser definitivamente o ponto, assim, que vai te levar, independente das suas dificuldades ou facilidades, para aprender um idioma. E hoje a gente pode até estender um pouquinho mais, não é só o idioma, a qualquer coisa que você, como ser humano, se propõe a fazer. Claro. Então, basicamente, eu penso que é isso. Não existe uma fórmula, uma receita. É lógico que tem pessoas que já têm essa habilidade. É um dom natural. Por que será que existem essas pessoas que gostaríamos no cérebro delas? Não é que se passa? Porque, olha, assim, tem pessoas que falam vários idiomas. Demais. Vários. Chega a ser assustador. E os que não falam nada. E outros que não conseguem nada. Gente, nem goodbye. Nem goodbye. Deixa eu falar minha experiência, eu tenho que falar isso, porque isso aconteceu comigo e até hoje eu tenho essa vivência, uma experiência mesmo da minha vida. Eu leciono espanhol há mais de 20 anos, mas 10 anos atrás, 14 anos atrás, eu e meu marido imigramos para o Canadá. E nós estudamos para a parte francesa do Canadá. Fui gastar todo o francês que tinha e que não tinha. Mas já no curso de francês, eu já estava lecionando há muito tempo espanhol. Então, meu acento espanhol sempre foi muito forte. Claro. Muito marcante. A professora falava, nossa, mas você tem um acento do espanhol no francês. Falei, pois é, né, professora, fazer o quê? Mas eu me esforçava, estudava. Falei, gente, o que vai ser da minha vida, né? E acabou aqui nessas mudanças, né, de planos, que a gente tem uma agenda e Deus tem outra e a gente se adequa, né? Nós fomos para o Canadá e não fomos para a parte francesa.
Vamos para a parte inglesa. Aí piorou tudo, porque eu só falava hi e bye, entende? Então, chegando lá, falei, uau, o que vai ser? Eu me lembro até hoje que eu fui fazer um assessment, né, uma prova, para reconhecer meu nível de inglês. Gente, nível de inglês, 0, né? Eu falei, já sei a nota. Mas o interessante é que o ser humano, ele tem que ter essa predisposição de enfrentar o novo e saber que a gente pode sim alcançar resultados quando você não está vendo nada. Quando tudo parece que não está valendo a pena, não é? Exatamente. Então eu cheguei lá, realmente fiz a prova, é engraçado lembrar da cena, mas dali foi do pequeno início que eu tive que ter um passo de coragem numa língua que eu não tinha nenhum tipo de conforto, era uma língua estranha para mim, né? Minha zona de conforto é a língua espanhola. Nossa, e até hoje eu sinto, depois de quase 10 anos morando no Canadá, é muito engraçado isso, porque essa minha afinidade com a língua espanhola, ela é muito mais forte do que qualquer outra língua. Mas, na verdade, independente de ter ou não afinidade, ou gostar mais ou menos, é a questão que você pode ir além da sua zona de conforto. Então, aprender um idioma, ele vai realmente além. Agora, claro, se você já tem aquele dom, aquela habilidade, isso é só usado a seu favor. Porque com tem certeza. Muitas pessoas que aprendem a falar inglês ou outra língua ao ouvir uma música, Exatamente. ao ver um filme na só televisão. De ouvir, só de ver. É impressionante, é quase que um milagre. Como assim, né? Eu estudei 5 anos, né? Sim. Eu lembro todas as minhas provas que eu tive que fazer e a pessoa... Tão né? fácil. Tão fácil, mas realmente é. E isso vai muito de encontro com a capacidade de cada um e com a individualidade de nós, seres humanos. Não tem ninguém igual a ninguém. E também na situação que nós somos colocados, como aconteceu consigo. Exatamente. É como se a gente falasse para a nossa mente, eu estou nessa situação, vou ter que aprender essa língua. Exatamente. E faz logo o contacto com o cérebro e pronto. Não, o hi-bye teve que, assim, implementar vários tipos de comunicação, porque... E o meu marido sempre foi muito meu incentivador, né? Ele já colocava para ir no banco fazer depósito. Eu falei, mas eu não falo nada, não, pode... Eu já chegava com um sorriso, né? Mas isso é bom, que é o arriscar. Exato. Às vezes a pessoa fica com aquele receio, com medo de falar. O medo trava você. Trava e ela não consegue passar daquilo. Não avança. Enquanto ela não realmente insiste e perder o medo de errar. Porque ela está num novo país. Porque esse é que é o receio das pessoas. Eu tenho medo de errar. Mas é dessa maneira que eu vou aprender. Exatamente. Agora, professora, fale-nos aqui de métodos de aprendizagem. Exatamente. De uma nova língua, já para poder trabalhar aqui no nosso cérebro. Isso é muito importante, porque eu, quando comecei minha carreira, eu trabalhava muito com aí entra nas pedagogias, na verdade, com a pedagogia transmissiva, né? Que existe um conteúdo a ser dado e existe já uma resposta a ser adquirida. Né? Com o passar dos anos estudando e tendo novas experiências, um novo tipo de educando, a gente vai crescendo e vendo que pode ser muito mais além disso. Porque o ser humano, ele tem essa potencialidade, ele tem toda essa coisa que é a favor. E eu comecei a ver que a pedagogia participativa, o que é? Chamar o educando para próximo de si, do educador, né? E de juntos criarmos aquele percurso de acordo com a necessidade do que ele precisa aprender. Então, vamos ver que o meu educando, ele gosta mais de músicas, por exemplo. Então, eu vou planejar e pensar em aulas, né, no caso do ensino da língua espanhola, que ele possa praticar isso. Agora, o meu educando, ele gosta mais de ler e responder. Então, vamos mais textos. Mas, além disso, você pode implementar muitos outros recursos. Jogos, brincadeiras de fala e responde, verdadeiro ou falso, materiais, né, que estimule. Eu tenho umas coisas meio loucas que me dão uns insights, assim, né, pensando nas aulas de cada um, que é muito personalizado. Hoje a gente vai começar criando uma história e pega os próprios elementos da minha cozinha. É uma colher de pau, uma panela, uma peneira. Bom. Tipo assim, é o dia a dia das pessoas. Exatamente. É fazer do nosso ordinário, que é a nossa rotina, o extraordinário. E por que não no ensino da língua estrangeira? Só tem a ganhar. Então, eles já ficam assim, já dá aquele up. Às vezes, o aluno nem está muito assim animado, está cansado, foi um dia difícil. Mas você começa com uma atividade que vai convidá-lo para experimentar algo diferente e que, nossa, isso é legal, isso é bacana. Então, já muda. Então, aquilo que ele já estava achando que não ia ser tão bom, o aprendizado dele vai lá em cima. E sem até perceber,
ele aprende muita coisa em cima disso. É vocabulário, é a sentença, é a estrutura, e vai gerando toda uma comunicação. E esses recursos, eles têm que ser usados a nosso favor, mas não é aleatoriamente, é de acordo com o perfil do seu educando. Eu pessoalmente, quando comecei a aprender uma nova língua, eu estive num país que eu precisei de aprender uma nova língua. O que é que me ajudou na época foi conhecer as palavrinhas. Quer dizer, comecei a aprender palavra por palavra. E é como a criança. A criança, ela começa a dizer mamã, papá, água. Ou seja, ela começa com pequeninas coisas e ali ela vai construindo as frases. E isso ajudou-me muito. Foi até numa aplicação que eu consegui e todos os dias eu fazia cerca do quê? De umas 2 horas, estava ali, tirava mesmo, porque lá está, é o trabalho, é o esforço. Sim. E através disso, claro, depois aprofundei-me um pouco mais, mas através dessas pequeninas atitudes ajudou-me imenso, alargou-me muito a minha mente e, claro, perder o receio de falar. Exatamente. Só dando mais assim um plus, concordo plenamente, eu concordo que no Canadá eu assistia muitos desenhos infantis. Também. E me ajudava muito. Mas a gente nunca pode perder que no aprendizado de uma língua estrangeira, a gente tem que estar associando as 4 destrezas, né? Que é o clássico, né? Que você vai escrever, ler, compreender, né? E o falar. Que o falar, você ouve e fala. Então, se você atrela isso tudo num conjunto, que parece um pouco assim, uau, missão impossível, mas funciona. Funciona, porque isso que vai estimular o seu cérebro a realmente dar aquele resultado, aquele input que você precisa para colocar a língua para fora. Boa. É verdade. Ter coragem, assim, não é? Coragem, né? E abrir coragem. a boca que vai Exato, falar, vai sair alguma coisa. Sai, alguma coisa Porque as pessoas sempre ajudam, sempre ajudam. Verdade. Bom, professora Érica, nós agradecemos muito a sua participação. Merci, thanks. Muchísimas gracias. Hablamos en español ahora un poquito para gastar todo lo que hay. Bien sûr, mais je parle en yo français. español y ya está. Inglés hoy no. Ah, não? No, inglés no. Oh my God, oh my goodness. Aqui com a gente, ó, comigo e Patrícia no português. Não creio. Muito bem, obrigada, um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigada, professora. até a próxima. Um breve intervalo e de seguida voltamos com o programa de hoje a falarmos sobre cérebro e mente.